Bem, pessoal, nós estamos aqui com o bambu, que a gente já limpou por dentro. Já cortamos a parte que tinha que ser cortada, para a parede ficar bem uniforme aqui em volta. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que medir qual é o vão, qual é o espaço interno que tem aqui, assim, a parte oca por dentro do bambu. Porque aqui na ponta, nós temos aqui assim, a terminação, e isso aqui ele não termina exatamente no limite do bambu. Tem uma partezinha de madeira que fica aqui para dentro ainda, né? Daí como é que nós fazemos? Nós pegamos um pedaço de madeira, ou no caso assim, aqui eu tenho essa própria barra que a gente vai usar para fazer os furos depois. A gente coloca a barra lá dentro, até encostar no limite do bambu. Pode marcar com o dedo aqui, assim, ou de outra maneira que você achar mais conveniente, né? Eu faço assim. Daí depois que a gente marcou, a gente bota essa mesma medida para fora. E daí a gente vai aqui no outro canto, pega um lápis, e vocês podem ver aqui, ó, assim, ó, a ponta do ferro não coincide com o final do bambu, né? Ou seja, tem uma área aqui onde é só de madeira. Eu marquei aqui agora, ó, não sei se dá de ver aí, ó, eu marquei aqui com lápis. Toda essa parte aqui, para cima do risco, é madeira que tem por dentro do bambu. Daí pra cá, daqui pra cá, é que é a área livre, a área onde tem espaço que passa ar. E o que nós vamos fazer agora? Agora a gente tem que fazer a embocadura, o local onde a gente vai soprar. Vamos fazer esse primeiro bocal aqui. Daí para isso, nós temos que... existe uma medida, existe um padrão de medida, que é o seguinte. Aqui existe esse espaço vazio entre uma parede e outra, né? Assim, o diâmetro do bambu entre uma parede e outra. Nós precisamos saber essa medida. E depois de tirar essa medida, nós vamos pegar 2/3 dela. E esses 2/3, nós vamos passar para cá, ó, da onde tinha aquele limite que nós calculamos, que nós marcamos. Nós vamos passar para cá. E o local onde tiver esses 2/3 vai ser o local onde vai ser o centro do orifício onde nós vamos soprar, onde fica a embocadura. Daí para isso então a gente vai precisar de alguma coisa para medir. No caso eu estou com uma fita métrica. Pode ser feito com régua. Daí vamos tirar essa medida, né? No caso aqui está marcando 1,8. A gente mede de outros lados também para confirmar, porque às vezes o bambu é meio oval e tem tamanhos diferentes em cada lado. Deu 1,8. Então, para tirar 2/3 de 1,8, você fazer um cálculo de matemática, né? No caso que eu consigo fazer de cabeça, 1,8, 2/3 vai dar 1,2, ou seja, 12 milímetros. Então, daí agora que eu sei que são 12 milímetros, eu passo essa medida aqui pro local onde vai ser a embocadura, né? Ali onde está aquele risco que nós marcamos, coloco 0. Aqui estão os 12 milímetros. Daí no caso, esse ponto que eu estou marcando aqui vai ser o centro da embocadura. Portanto, o que vai acontecer? Quando a gente for abrir o furo, nós temos que sempre estar conscientes de que esse aqui é o centro. Porque, por exemplo, eu vou estar com essa barra aqui, eu vou furar. Se eu furar mais para cá, já não é mais, o centro já vai estar em outro local. É a mesma coisa se eu furar mais para cá. Daí nós vamos furar aqui, né? Vai abrir um pouco e depois, sempre que eu tiver que alargar, eu tenho que manter a consciência de que esse aqui é o centro. Ou seja, depois que eu fizer o furo, eu posso marcar alguma coisa no lado aqui para ter certeza que eu sei onde é que é o centro desse meu orifício. Então agora a gente vai começar a fazer esse furo. Para isso, nós vamos nos utilizar de ferros quentes. Não dá para fazer com furadeira, porque se faz com furadeira, existe uma tendência muito grande ao bambu lascar. O ideal é que a gente tenha ferros já em brasa, o mais quente possível. Vamos ver se esse aqui está quente o suficiente. A gente percebe que ele está na temperatura adequada quando a gente encosta e ele começa a fazer fumaça, ó, tá vendo? Consegue perceber? Daí a gente vai furando, ó, vai girando calmamente, sem forçar. Não força. Se parar de fazer o furo, não empurra. Daí tem que trocar ou esperar esquentar o ferro ou pegar outro ferro que esteja quente. Porque se você empurrar, pode rachar o bambu. Vai com calma que a gente chega lá. Olha a fumaceira. Eu boto de novo o ferro para esquentar aqui. Daí agora sim nós temos aqui, nós já temos um orifício. Talvez ele já esteja bem perto do tamanho que a gente precisa. Como é que a gente decide o tamanho dele? Vou esperar esfriar.
nunca coloquem a boca logo depois de terem feito furo, senão vocês vão queimar os lábios, que isso aqui fica muito quente. Como vocês podem ver, o orifício já está aqui feito, né? Já esfriou, já dá para tocar a mão. Quando a gente estiver fazendo o orifício, para saber que ele que já dá de pôr o lábio, primeiro coloca o dedo, que ele é mais resistente que os lábios, né? Esse orifício já dá para fazer som. Vários sons com o mesmo orifício. Isso aí é um controle dos lábios, que depois, quando a gente vai ensinando a técnica, vocês vão saber como é que se faz isso. Mas no caso, ainda existem algumas sujeiras, assim, algumas impurezas que ficam em volta, porque como a gente queimou, o fogo transformou a madeira em carvão. Daí nós temos que lixar e polir esse carvão, temos que retirar esse carvão daqui para que o som fique mais nítido, mais limpo, que produz um timbre melhor depois na hora de tocar. Daí para isso nós pegamos uma lixa. Existem várias maneiras também, né? Você pode ter ferramentas em que tem essa lixa grudada em madeiras, assim, tipo lixa grudada em madeiras que você vai circulando. Mas na falta dessas ferramentas, dá para fazer enrolando a própria lixa, colocando no orifício e girando, assim. Você vai girando que você vai limpando. Você percebe que vai ficando suja a lixa, porque ela está tirando esse excesso de carvão. Nas primeiras vezes você não precisa, tipo, já limpar perfeitamente, porque existe ainda uma possibilidade de você ter que abrir um pouco mais o orifício, ou para cá, ou para lá, para você alcançar o formato que fique mais adequado para produzir o melhor som possível com seu instrumento. Aqui no caso, assim, eu estou com uma lixa, essa lixa aqui é uma lixa 220, né, uma lixa já não tão grossa, já é uma lixa média, para tirar os excessos. Daí depois que você tira os excessos, é legal ainda passar lixas mais finas. Quanto maior o número da lixa, mais fina. Essa aqui, por exemplo, está sem número. Mas aqui já disse que ela é uma 600. E é com uma lixa 600, que é uma lixa mais fina, a gente dá um leve polimento para facilitar mais a produção de som. Porque vamos pensar assim, a gente vai estar trabalhando com o vento, a gente vai estar soprando e jogando o vento para dentro da flauta, né? Para dentro do nosso cano, do nosso instrumento. Toda a ranhura, todo o resto que tiver aqui, tanto na embocadura quanto no orifício, produzem atrito e impedem que o vento flua com mais tranquilidade. Daí para isso a gente tenta deixar o mais limpo possível cada um dos buracos. Todos os buracos que a gente for fazer depois, por dentro e na própria embocadura. Mas agora o que a gente tem que saber? A gente precisa afinar o instrumento, porque aqui no caso nós temos uma nota que depende do tamanho do bambu. Quanto maior o bambu, vai ser uma nota mais grave. Quanto menor o tamanho, uma nota mais aguda. Para isso a gente precisa de um afinador. Para ter certeza de que a nota que a gente está aqui está dentro de um padrão que possa ser tocado com outros instrumentos. Por exemplo, com um teclado, com um piano, com um violão afinado, com um cavaquinho, com um acordeon, uma gaita, né? E para isso, então, o que a gente faz? A gente pega um afinador. Aqui no caso, nós temos um aplicativo que foi baixado da internet, um aplicativo gratuito, que dá de colocar tanto num celular, num smartphone, né, quanto no tablet. E daí, ó, vocês podem perceber assim, que aqui tem um ponteirinho, né, um ponteirinho digital branco, que ele vai reagir de acordo com o som. E aqui no meio tem um risco central. Quando esse ponteiro chegar no centro, quer dizer que a gente tem uma nota afinada. Como vocês podem perceber, o ponteiro está acima do centro de uma nota, no caso, um G. O G assim, é um símbolo para significar a nota Sol. A gente vai ter que cortar um pouco do bambu. A gente vai ter que cortar um pedaço dele. E isso é um processo lento. A gente corta um pedacinho, experimenta, vê se já chegou na afinação. Se não chegou, corta mais um pedacinho e vai experimentando até que você consiga alcançar uma afinação para o bambu como um todo, sem nenhum furo ainda. Bem, gente, eu já cortei o excesso que tinha de bambu para chegar numa nota, como eu tinha falado antes, né? Eu acabei decidindo por fazer um instrumento em Lá. E é assim que nas siglas, nas cifras de música se resume por A, uma letra A. Então, daí, agora que eu tenho um instrumento numa altura definida, que é o Lá,
Daí agora, o que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer os outros furos, né? Existem cálculos para fazer esses orifícios. Daria para fazer cálculo para todos eles, mas nós, sim, para tornarmos mais prático, o que nós fazemos? Nós fazemos um cálculo, assim, o pif, tradicionalmente, ele tem 6 furos, para 6 dedos. 1, 2, 3, 4, 5 e um sexto, né? Nós optamos por fazer um cálculo do primeiro furo e do quinto furo. E daí, como é que se faz isso? A gente chega e mede a partir do centro da nossa embocadura, como a gente já tinha feito esse cálculo antes, né? A partir do centro dessa embocadura, a gente mede o tamanho que ficou do duto, que no caso aqui deu 34 centímetros exatos, né? Daí, para o primeiro furo, digamos que isso aqui é o duto inteiro. O primeiro furo vai estar a 83% dessa totalidade, que eu já marquei aqui, ó, deu aqui. No caso deu 28,2. 28,2. Daí aqui vai ser o primeiro furo. E o quinto furo, que vai estar mais aqui, eu também já marquei antes, ele vai estar exatamente na metade da distância daqui até aqui. Com os próprios dedos já dá para perceber que é a metade, né? Mas foi feito o cálculo e deu 17 centímetros, né? Então, agora que a gente tem o local para marcar 2 furos, falta marcar os outros que estão faltando. Eu já falei que são 6 furos, não é? Então, 1, 2, são 6. Aqui entre esses dois vão ter que ter outros 3 furos. E depois vai ter mais um. Dá para fazer assim meio que um cálculo por média aproximada aqui. Digamos, nós colocamos uma marca aqui, digamos que aqui vai estar um dedo, aqui vai estar o outro. Calcula mais ou menos onde é que vai estar o centro aqui. Então aqui vai ter um orifício. E daí agora que nós temos mais ou menos uma média aqui, a gente coloca mais um orifício aqui no meio. Olho, ó, puro olho, não precisa de muita matemática, assim, meio que cálculo aproximado. E depois aqui mais ou menos no meio também. Não precisa ser completamente científico, porque a gente começa o furo pequenininho e vai abrindo para corrigi-los depois, tá? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, opa, falta um, o sexto, que seria mais para cá. Daí a gente pega uma distância mais ou menos dessa aqui e joga para cá. Deu. Aqui a gente tem os pontos de marcação para todos os nossos 6 furos que vão ter no pif. E daí, dependendo do tamanho do furo, dependendo do tamanho da flauta que você vai trabalhar, esses furos podem variar. Você pode organizá-los de acordo com o tamanho da sua mão ou colocá-los totalmente no centro. Tipo, tem pessoas que têm dedos muito longos que no centro funciona perfeitamente. Pessoas que têm dedos mais curtos, com uma flauta muito grande, às vezes é mais importante, às vezes fica mais funcional até colocar um pouquinho mais para o lado, assim, mas isso quando a flauta fica muito grande, com flautas maiores, né? No caso aqui é uma flauta de um tamanho pequeno, assim, pequeno para médio, mas é médio, e fica tranquilo de a gente colocar os orifícios mais ou menos no centro em relação ao bocal, e todos eles mais ou menos centrados. Daí no caso então, daí a gente vai marcar aqui, né? Mais ou menos centrado aqui. Deixa eu olhar aqui para ficar mais fácil. É isso. Esses vão ser os locais onde a gente vai fazer nossos furos. Para fazer as notas. Porque aqui a gente já tem, quando a gente sopra na embocadura, a gente tem a nota mais grave que a gente consegue tirar na nossa flauta. Essas aqui vão ser notas mais agudas. À medida que a gente abrir cada um desses furos, as notas vão ficar mais agudas. Então agora vamos partir para o processo de furar. A gente vai começar com o ferro quente, abrindo primeiro eles um pouquinho menores e aos poucos ir abrindo, sempre conferindo no afinador para ver se a gente vai alcançar as notas que a gente precisa. Para a gente saber quais são as notas, né? Como é que a gente faz? Existem tabelas. No caso, assim, a gente vai postar uma tabela também. Assim, para quem está fazendo a oficina conosco, já tem acesso a essas tabelas que dizem, digamos, por exemplo, esse pif aqui vai começar na nota Lá, vai ser uma nota A, né? Daí lá na tabela vai dizer quais são as outras notas. Daí você olha na tabela e vê quais as notas que você precisa alcançar no seu afinador para conseguir uma escala afinada. Antes de fazer os furos, a gente tem que prestar uma atenção numa coisa. Quando o ar está muito frio, como a gente vai trabalhar com fogo, colocando calor na madeira, se tem um choque térmico muito grande, se a madeira está gelada por causa do clima, e a gente joga um calor, existe uma tendência a rachar. E daí você pode perder todo o seu trabalho. E é por isso que a gente faz antes? A gente dá uma aquecida no material. A gente pode fazer o aquecimento
soprando um tempo dentro da madeira, que pode demorar alguns minutos, ou você pode ir girando um pouquinho nela, assim, para ela já ir se acostumando com o calor do fogo. Agora que já está aquecida a madeira, nós vamos fazer os furos. A gente começa, lembrando, como eu já falei antes, a gente começa com furos pequenos, depois a gente vai alargando para afinar o instrumento. A gente pega uma ferramenta um pouco menor e vai lá nos locais onde nós marcamos antes. E essa aqui tá meio gelada ainda, né? Então essa aqui não vai dar. É isso, não esqueçam, as ferramentas têm que estar quentes. Ó, essa aqui, ó, como pode ver, tá furando tranquilamente. E não esqueçam, nunca tentem forçar. Quando parar de entrar naturalmente, aqueçam a ferramenta novamente. Fiz o início dos furos, todos eles bem pequenininhos, ainda não tem uma afinação. Não temos assim, uma afinação tradicional que é utilizada nas músicas que todo mundo costuma cantar, né? Daí para isso agora nós estamos alargando aos poucos cada um dos orifícios. Primeiro, se vocês viram assim que eu passei um ferro quente aqui por dentro, que foi para tirar já as lascas que ficaram por dentro quando a ferramenta ia atravessando. Ficaram algumas lascas ali, eu passei um ferro quente já para queimar todas essas lascas, para ter menos atrito depois ali por dentro, né? Daí agora então, o que nós vamos fazer é afinar nota por nota, cada uma delas, de acordo com aquela tabela que nós encontramos, que nós disponibilizamos no site. Aqui eu já abri quase todos os orifícios. Vocês viram como é que estava antes, né? Quando estavam pequenininhos. Aqui ficou bem grande, para corrigir a afinação eu tive que abrir bastante ele. E agora só falta esse último aqui, ó. Assim, eu não quis mostrar todos um por um, mas vocês vão ver agora no processo como é que eu abro esse aqui, para ir alargando e para conseguir a afinação. A gente pega daí agora, dá para pegar uma ferramenta um pouco maior, né? E ir alargando. Vai girando, não esqueçam de não forçar, não forcem. Se parar de furar, porque tem que aquecer a ferramenta de novo. E aqui no caso, daí a gente espera ela esfriar um pouquinho, nós pegamos o afinador e damos uma confirmada. Aqui no caso eu preciso de um Sol sustenido, de um G hashtag, um G sustenido. Como vocês podem ver, o ponteiro estava um pouquinho abaixo de onde precisa, é isso mesmo. Depois, todas as notas que eu afinei estão assim, o ponteiro um pouquinho abaixo de onde a gente precisa. Todas elas aqui. Daí depois que a gente deixa todas elas um pouquinho abaixo, a gente volta lá pro primeiro e vai afinando um por um até chegar na nota que a gente precisa.